Ora, mais uma vez, cá estamos nós a tentar fazer a última versão e a última parte deste tributo e crítica à página Marcha Mundial das Mulheres, que será organizada por profissionais da saúde mental. Acho que este vídeo vai ser longo, um bocadinho mais longo que o outro, ou que os anteriores, tendo em conta que no meu segundo vídeo eu não estava a usar caderno, e então houve ali algumas coisas que não tiveram propriamente uma flutuação melódica, não é? E, portanto, só para quem tem a capacidade de pensar é que provavelmente aquilo não se torna uma grande confusão. Mas eu decidi que aquilo ficava assim. Eu não gosto muito de tentar chegar à perfeição, gosto das coisas assim como elas são, talvez um bocado erróneas, talvez um bocado feias, mas dentro disso é o que é possível considerarmos aceitável. Pelo menos eu cá prefiro, mesmo não nego que há coisas, há pessoas que me descrevem algo de muito melhor, não é? E eu considero que há ali uma associação de perfeição que eu não consigo, nem nunca conseguirei atingir. Mas agora, sem nos perdermos muito disto, vamos então entrar aqui nos assuntos que eu falei também no vídeo anterior e também no primeiro vídeo, assim, umas pequenas chamadas, não é? De todas estas particularidades de relação de informação, não é? Que condicionam umas às outras. E que, no meu entender, elas devem ser educadas de uma forma que nos permitam ter as capacidades de lidar com, em vez de simplesmente negar, lutar, combater, e, portanto, depois escalar por ali fora, até entrarmos em guerra e matarmos uns aos outros, não é? Porque acreditamos. É natural, não é? Mas, felizmente, há mais de 40 anos que, pelo menos aqui em Portugal, entramos numa espécie de maior liberdade de expressão, tendo em conta que é realmente uma maior liberdade de expressão e que realmente usufruímos disso. Temos a liberdade de nos expressarmos. Não é? Posso dizer caralho e ninguém vai dizer oh mano. Isso é uma ofensa. Não é? Isso é machismo. Isso é sexismo. Etc. Será pela relação informativa, claro. Será. Porque cada um dos membros, representantes de cada membro sexual, usam comparações, não é? Porque nosso cérebro fala comparações, produz comparações. Não tínhamos capacidade de dizer se uma pessoa se entre duas pessoas, a diferença, quer dizer, o lado comum das duas, não é? Que são pessoas. E, portanto, se não temos a capacidade de fazer autocomparações, não temos a capacidade de saber que dois homens ou duas mulheres, um homem e uma mulher, são da mesma espécie. E pronto. Se não formos a capacidade de o fazer, temos ali dois seres completamente diferentes. Bem, na verdade, são iguais. Não é? São iguais quanto à sua natureza. E depois diferentes quanto ao seu papel. Ora, eu vou tentar começar agora e lembrar
no primeiro vídeo eu referi que, pronto, que há certas mecânicas psíquicas e formas de estar que podem estar associados ao que eu considerei de uma forma imaginária e criativa, sendo de piratas, não é? E então eu referi que os piratas têm uma relação com as coisas, não é? De ver, usufruir, tocar, não é? Dizer, olha o que é que eu tenho aqui. E vender. E encontrar alguém que queira comprar aquilo para vender. E esta relação é a relação que nós vivemos atualmente. Não é? Nós vivemos numa sociedade de consumo, e a sociedade de consumo é isso que faz, não é nada. Não é? Compra, usufrui daquilo e deita fora. Sendo que, na verdade, nas relações humanas, não é? Mais propriamente nas relações sexuais, não é? Também existe isso. Também existe um excesso, talvez, não quero dizer que seja prejudicial, não condeno o que cada um faz, mas pronto. Há também uma espécie de banalização, não é? Isto é um bocado aquela coisa, o homem que nunca teve uma parceira vai considerar que aquela parceira é para sempre, eternamente, a única grande parceira, não é? E portanto todas as outras poderão ter alguma coisa de especial, mas aquela realmente tem uma coisa super especial. Quando temos o excesso delas, não é? Temos várias relações que podem ou não saber que estão em relação com a mesma pessoa, não é? Entra-se num estado de banalização. E claro, depois o que se torna banal torna-se depois referências do que é comum. E portanto, pronto, depois podemos encontrar vários aspectos comuns que se devem também à influência cultural e, portanto, a tudo o que está associado, portanto, todas estas problemáticas da sociedade, não é? Portanto, das pessoas em comunidade. Portanto, hoje vivemos isso, não é? Hoje tudo, ou quase tudo, custa dinheiro. Eu, se quiser me divertir, em quase todos do Porto, e salvo algumas exceções, tenho que entrar com dinheiro. Se quero comer qualquer coisa, tenho que entrar com dinheiro. E é normal, porque, no fundo, o dinheiro cria-nos esta funcionalidade e esta dinâmica de podermos trocar com algo, não é? Por outra coisa a mais, que representa valor. E, no fundo, até as relações humanas, boas e más, estão associadas a um valor qualquer. Não é? E, portanto, esse valor pode ter preço ou não. Sendo que, pronto, todas as relações puramente, vamos considerá-las carnais, não é? Custam preço, normalmente, não é? A não ser que, pronto, que cada um tenha a habilidade e a sorte de encontrar alguém que o faça, ou que faça connosco, sem nos cobrar nada, não é? Pronto. Ora bem, e eu depois, também no segundo vídeo, falei não, eu acabei o vídeo com uma provocação, mas com uma provocação sóbria, séria, que considerei que, tendo em conta que vocês chegaram a bloquear-me a mim, e se calhar provavelmente outras pessoas, e a considerá-las machistas e sexistas, por algo que está enraizado nas nossas culturas, não é? E que serve também como mecânica funcional e psíquica de comparação, não é? E, portanto, criar aqui uma dinâmica em que nos pede algum exercício mental para entender o que é que está ali por trás daquela expressão, não é? Porque senão, se vemos as coisas como elas são, cruas e duras, então, uma mulher é simplesmente um corpo e um homem é simplesmente um corpo. E pronto, e aquilo só serve para reproduzir e mais nada. Não é?
o resto que se lixe. Não é bem assim. E tendo em conta que vocês têm essa posição, tendo em conta que ainda por cima são profissionais da saúde mental, não é? Portanto, todos os mecanismos bons e maus, não é? Que estão associados ao próprio desenvolvimento da mente, não é? Pronto, eu dei-vos a sugestão, não é? Em comparação com a vossa própria atitude, de se tornarem muçulmanas ou se juntarem ao Islão. Que eu não tenho nada contra, não é? Eu respeito perfeitamente todas as escolhas. E os muçulmanos, por exemplo, não é? É uma sociedade e uma perspectiva também igualmente espiritual, não é? Mas que realmente têm uma certa inflexibilidade em lidar com todas estas questões da sensibilidade, não é? E, portanto, lá eles realmente não bloqueiam as pessoas no Facebook. Ou podem bloquear, pronto, porque não querem ver aquilo, não é? Mas pronto, depois eles entram um bocadinho mais profundo, não é? Matam pessoas, não sei o quê, porque não sei o quê, a mulher mostrou um braço, corta o braço à mulher. Ela mostrou os olhos, corta-lhe os olhos. Não é? Eles entraram em obsessão, não é? E claro que, pronto, queiramos ou não queiramos, quase todos nós temos uma pequena obsessão com alguma coisa. E depois de desenvolvermos qualquer coisa, alimentamos essa obsessão. Não é? Tornamos-nos cada vez mais obsessivos e cada vez mais perfeccionistas no trabalho que estamos a fazer. E isso é bom enquanto estiver focado ali no trabalho, porque vai fazer com que o trabalho tenha resultados melhores, não é? Ainda bem. Mas pronto, tendo em conta a vossa atitude para comigo e para com outras pessoas, não é? Se calhar o melhor, tendo em conta que vivemos num país livre de decisões, não é? E de escolhas, ninguém nos anda aqui atrás de nós, nem com armas, nem com nada, a dizer o que é que nós devemos pensar ou não, e portanto, ou pronunciar ou não. Pronto, consideramos que estamos num país mais ou menos livre, e por estarmos num país mais ou menos livre, podemos fazer escolhas. Então, nós podemos ficar e, portanto, aceitar estar em condição de momentos que nos podem ser desagradáveis, ou então negar, e, portanto, podemos fazer a tal isolação, ou então juntar-nos a grupos que, no fundo, acreditam na mesma estrutura daquilo que nós estamos a ser. Portanto, haverá uma identificação maior, e então, vocês, ao irem para o Islão, ou se tornarem muçulmanos, poderão ver que todas essas expressões verbais de comparação, não existem. E pronto, vocês já podem viver em paz, que é o que interessa. É isso que interessa no desenvolvimento das sociedades, etc. Que é o lado positivo. Ora, mas isto tudo está relacionado, lá está, com aquela mecânica, que eu falo no primeiro e no segundo vídeo, que se pode considerar uma subversão, e que, pronto, e que pelo condicionamento de quem é o condicionado numa relação informativa, principalmente de educação, não é? Portanto, nas nossas vidas, desde pequeninos até adultos, nós temos, portanto, estes estados de aceitação e de negação que vão fazer que o nosso cérebro desenvolva todas aquelas complexidades mecânicas para lidar com a informação de forma a que, pronto, não façamos nenhuma asneira, não é? O que é considerado uma asneira, que é a minha elevação de tal forma a algo que eu acredito de tal forma que é aquilo, não é? Que esteja materializado no meu corpo ou na minha mente como real, ao ter expressão cá fora, ou ao eu próprio relacionar uma possível expressão daquilo que eu acredito que existe. Ela existe. Não há dúvidas sobre isso, ok? Não. Ela existe porque
ela está materializada na minha memória e automaticamente, se vocês conseguem dizer que, sei lá, que eu sou meio autista, que devo ser, não é? Pronto, vocês consideram que é meio autista, portanto, o autismo, nesta relação de estarem a dizer que alguém é autista, pronto, estão a fazer uma comparação do conhecimento, não é? Portanto, em princípio, não será porque vos apetece, como eu. É mais porque me apetece. Gosto de ser autista neste sentido. Não é? Além de mais, estou aqui a fazer um vídeo, não é? Dedicado a uma página. Eu nem faço a mínima ideia se vocês algum dia irão ouvir isto. Não é? Portanto, tanto faz. Portanto, é um bocado autista. Mas permite que eu consiga desenvolver uma conversa ou um raciocínio sem ser interrompido. E isso é espetacular. Vocês também depois podem dar a resposta assim. Apresentam-se a alguém que queira dar a cara, ou até põem uma máscara de um cavalo ou de uma égua, tanto faz. Okay? E pronto, e dão a resposta de uma forma coerente, prolongada. E pronto, e podemos falar sobre estas coisas sem nos interrompermos. A tecnologia tem destas coisas boas, não é? Pronto. Então, estávamos nós a falar destes exercícios de aceitação, de não aceitação, negação, portanto, não é? Que cria estas mecânicas todas no nosso cérebro, desde pequeninos. E, pronto, tendo em conta que já falamos sobre a influência da informação registada na cultura, não é? Que tem coisas deliciosamente boas e deliciosamente horrendas. Não sei, eu dei o exemplo das horrendas, porque, pronto, eu creio que aprendo mais com os maus exemplos do que com os bons. Mas isso sou eu. E a ciência. Pronto. O resto não sei. Ora, como vocês devem imaginar, não é? Isso não se consegue imaginar. Pronto, conseguem estudar, conseguem ler. E pronto. E ao ler sabem que, por exemplo, os psicopatas, que são considerados pessoas que, pronto, que têm um distúrbio mental, não é? É normal, não é? Uma subversão sobre subversão e mais, e mais, e mais, e pronto, já está num excesso de ginástica mental que lhes permite realmente serem muito bons em alguma coisa por causa desse mesmo exercício, não é? É por isso que nós exercitamos a mente, não é? Estudamos essas coisas. É para melhorarmos a nossa mecânica mental, a nossa capacidade de lidar com várias coisas que podem ser complexas e diferentes entre si. E, portanto, os psicopatas, que são, lá está, pessoas normais, mas que desenvolveram coisas na sua mente, têm mais aceitação e menos aceitação por variadíssimos também expressões, sejam elas verbais, sejam elas visuais, de mais alguém, aleatoriamente. E portanto, pronto, depois pode dar coisas belíssimas, não é? Como torturas e, sei lá, coisas belíssimas. Existem milhares e milhares de filmes e de cinema em prol disso. E até existem algumas técnicas já desenvolvidas pelo pessoal que realmente percebe que está brava, né? Em que não tinha aquelas pessoas penduradas em coisas que estão presas na sua pele, né? E parece que o corpo está ali pendurado. Mas pronto, aquilo já são técnicas profissionais que exigem uma autodisciplina mental muito maior e, portanto, para terem a capacidade de lidarem com aquela experiência, não é? Que está a ser feita por vontade da pessoa que está a fazer aquilo. Ela não está a ser obrigada também. Ora, vocês sabem que, portanto, o bolo, desde o lado bom até o lado extremamente mau, está sempre associado à mesma problemática. A problemática da expressão, além de nós, e na problemática de como é que lidamos com a expressão de que está além de nós. Pronto, que
bem dirigida a nós, mesmo que não seja dirigida diretamente. Por exemplo, nesse sentido, eu não percebo porque é que há tanta gente que fica, sei lá, descontrolada, não é? Fica assim meio anormal pelo facto de gajos ou mulheres, portanto homens ou mulheres, serem homossexuais, tendo em conta que lhes estão a prestar tanta atenção. Não é? E, portanto, pronto, na consideração que nós temos a escolha de não prestar atenção àquilo que não gostamos, ou que nos desagrada, não é? Pronto, podemos fazer esse exercício e, portanto, quando eu vir alguma coisa que me desagrada, que me incomoda, posso ignorá-la. E pronto. E aquilo não existe, porque eu ignorei. Portanto, vivemos os dois em paz. Mas, à parte disso, pronto, como eu já falei, existe a mecânica do brincar, do gozar, não é? Do provocar. Que está inerente nas nossas raízes mesmo muitos séculos atrás, não é? Não foi ontem que decidimos que vamos aqui brincar uns com os outros. Porque, pá, se não nos brincarmos, vamos nos matar uns aos outros, não é? Isso era mau. E pronto, isso acontece quase do lado do mundo. Não só em Portugal. Em Portugal quase não existe. E ainda bem, não é? Graças a Deus, não é? E pronto. Ora, e sobre esta questão, não é? Tendo em conta que vocês são pessoas que estudaram, não é? Eu não estudei, eu sou um verdadeiro analfabeto, ok? Portanto, se gozarem com algum erro que eu disse, alguma barbaridade que eu tenha dito, têm toda a razão, porque realmente deverá ser uma barbaridade. À parte de todo o cuidado linguístico que eu estou a ter para não ofender ninguém. Posso ofender na mesma, porque o melhor era nem isto nem existir, não é? Mas nessa consideração, se calhar o melhor era vocês também não existirem e ninguém existir, pronto, e estava tudo bem. Não havia inquietações, não é? E, portanto, na relação de coisas que nos desagradam, ok? Pronto, há parte das técnicas usadas por toda a gente nas várias áreas ou os vários níveis, né? Tipo, desde a tecnologia, que nós podemos bloquear e ignorar aquelas pessoas, né? E portanto já não as vemos, já não vamos sentir-nos incomodados com elas, né? Na presença delas ou nos comentários delas, ou seja o que for. À parte disso, também temos a outra abordagem, uma abordagem mais comum, né? Que é matar ou bater. Uma história, mais de 40 séculos a fazer o mesmo. Né? Isto já está a mecânica aqui. Portanto, há uma autodisciplina, uma boa autodisciplina, é óbvio, não é? É óbvio. Até a mãe, que terá uma ligação eterna com o filho ou a filha, bate. E às vezes bate sem razão. Às vezes, mas por norma é com razão, com o intuito de educar, com o intuito de lhes dizer, olha, isto está alguma coisa mal aqui, e tenta perceber o que é. Há mães que têm mais paciência para lidar com esse processo lento de interiorização das razões, não é? Se não houver propriamente um exercício de explicação, de relação de informação, a pessoa não vai perceber porquê, portanto, vai continuar a fazer a mesma coisa, ou então, pronto, vai deixar de fazer a mesma coisa porque sabe que leva chapadas por fazer aquilo. E vai deixar sem saber porquê. Não é? O problema é esse. Ora, e portanto, nas relações, isto, eu no vídeo anterior falei, disse que nós somos, na verdade, somos relações informativas, não é? E nas relações informativas, seja no lado profissional, seja no lado de amizade, seja no lado amoroso, okay? Teria que ver as tais cedências. E as cedências muitas vezes não precisam de ser más, não é? No sentido de, eu
vou aceitar que tu faças alguma coisa de mal comigo porque eu gosto de ti. Não, isso não é? Isso é normal. E, portanto, claro, temos que marcar a posição. Mas até para marcar posição existem também vários conhecimentos que nos dizem, que nos mostram, nos demonstram. Não é só o blá blá blá, é uma demonstração real. E nós podemos testar isso cá fora, ok? E que, pronto, quase sempre tem bons resultados. Não é? E pronto, se em vez de considerar banir, bater e não sei o quê, não é? Podemos simplesmente aceitar, agradecer, rir, concordar. Não é? E é curioso, porque quando eu estou numa... Eu vou dar um exemplo comigo, não é? O resto da malta também é mais ou menos a mesma coisa, creio eu. Que é, quando eu estou debruçado numa coisa que eu considero que realmente tenho razão, e até posso não ter, não é? A única forma que me vai acalmar é quando alguém me diz, sim, realmente é isso. E, portanto, só esta aceitação simples, que pode ser irónica, pode ser cínica, pode ser o que vocês quiserem, ok? Chega para confortar alguém que está em estado de desconforto. É simples. Só dizer, sim, olha, gosto disto, gosto da tua ideia. Diz-me mais coisas sobre isso. Pronto, é uma relação ali. A pessoa sente-se logo que, pronto, que pode respirar, não é? Pode respirar, isso pode respirar, porra. Vai acalmar, vai sentir mais. Que bom, consegui dizer todas estas pastas, não sei o que é. É tudo uma porcaria, mas pronto, consegui. E se conseguiu, não é? Conseguiu passar para um nível para avançar, não é? Portanto, vai ficar sempre ali naquele... Não é? Provavelmente isso, segundo a perspectiva saudável portanto, do desenvolvimento psíquico, que seja lá de quem for, é positivo. É positivo. Isso é positivo. É segundo isso, vocês deviam saber e deviam praticar, não é? Deviam exercitar. Como vocês não fazem isso, eu fiz estes vídeos só para vocês. Depois pagam um copo e continuamos a conversa. Ora, eu acho que já falei de quase tudo, mas vou continuar aqui, que eu fiz aqui umas notas, não é? Para me guiar, para vocês conseguirem lidar com estas coisas todas. E, portanto, eu queria dizer o que é. Depois vem aqui a parte mais difícil, que também é a parte mais comum para todos, em todas as áreas. Depois eu vou fazer um vídeo em que eu explico aquela coisa toda de que 1 mais 1 é igual a 1 é igual a 3, que é uma coisa simples, não é? Toda a gente devia saber isso, mas tendo em conta que já passaram mais de 40 séculos e parece que ninguém ainda descobriu isso, se calhar, não é? Convém eu depois partilhar mais informações sobre isso, além daquilo que já está partilhado, para vocês conseguirem processar algo na vossa mente. Pode ser que ajude alguém e outros vai-lhes parecer uma coisa estúpida e ridícula. É normal. Quando não existe uma entrega, existe uma banalização. Quando existe uma entrega, existe uma dificuldade de largar aquilo. Não é? E, portanto, vocês estão nessa posição. E, portanto, vocês têm uma grande inflexibilidade em separar-vos disso. Não é? Até na relação humana que vocês representam. Que é, pronto, complicado. Mau. Mas pronto, todos erramos. Todos nós estamos aqui num processo de erróneo e que, em princípio, vamos aprender mais alguma coisa. E ainda bem, não é? Senão não valia a pena e mais valia dar um tiro na cabeça. Ou pronto, ou deixar-nos morrer, dar fome, sei lá, qualquer coisa assim. Depois, a forma como cada um se quiser matar, desde que não seja na imposição de terceiros, não é? Ou sobre a imposição de terceiros, é melhor do que nada, não é? Já temos a eutanásia, que são terceiros a escolher alguém dali, quando em algumas situações aquela pessoa ainda está consciente e, portanto, é ela que decide. E é aí nesse momento que eu digo, viva a justiça, caralho! Finalmente, mano. Pronto.
E, portanto, nós quando aprendemos, em qualquer exercício de aprendizagem, de qualquer conteúdo, primeiro retemos informação, depois autocomparamos com informação e depois deste exercício é que começamos a conhecer. Quando nós realmente podemos conhecer alguma coisa e não conhecer no sentido de identificá-la, mas não saber o seu conteúdo, não é? Saber algo mais profundo sobre aquela coisa. Pronto. E, portanto, nesta questão da entrega ou da exclusão, matéria que vocês dominam, que, ao serem exemplo, deveriam saber que todos os outros são também exemplos semelhantes a vós. Senso comum, não é? Não é preciso inteligência, é senso comum. E pronto, e sabemos que uma grande parte da humanidade sobreviveu com senso comum e quase sem inteligência. E a inteligência normalmente só veio aqui para fazer porcaria. E pronto, vamos considerar que eu sou o gajo mau, porque eu estou a ter um discurso inteligente. Devíamos insultar, de pi, 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 e fazer aqui um canto de passarinhos. E ficava muito bonito. Mas pronto. E portanto, vocês sabem que nós estamos a entrar numa era da internet. A internet e as tecnologias são realmente úteis. Por outro lado, quando entramos, quando nos entregamos à internet, existe uma coisa negativa, não é? Que é a separação do resto. Ora, como vocês sabem, alguém que está, por exemplo, passa 20 não, mas vamos considerar 8 horas por dia à frente do computador, tem poucas experiências humanas, não é? E depois, se tiver trabalho para casa, e que não é pago, não é remunerado, mas está em casa a trabalhar e a fazer mais, não é? Tipo os professores e afins, mais entrega àquilo, àquela área, mais entrega e, portanto, mais dificuldade vão ter de se separar dela. Uma coisa normal. Pronto. E, portanto, nós temos que trabalhar estas questões de entrega e separação de assuntos, ou abstração de assuntos, para conseguirmos lidar com eles mesmos. Portanto, pronto, entramos na tal cena quase absoluta, não é? E pronto, e quando entramos num absoluto que não é descritivelmente não absoluto, temos um problema. Temos um problema. Ora, a manipulação psíquica que é usada desde a política, na parte de atendimento profissional, qualquer tipo de relações humanas, quase todas, né? Quase todas as que são consideradas saudáveis e não saudáveis até, né? Portanto, vamos considerar que no mundo da criminalidade não existe respeito, não existe uma forma de cuidar a linguagem, existem todas essas coisas. Portanto, não é por aí. Mas sabemos que, portanto, mais ou menos nós desenvolvemos uma espécie de obsessão e que a nossa tendência humana, seja para humanos, para animais ou objetos, é de entrega. E o conceito, que não representam propriamente um objeto, seja vivo ou não vivo. Um conceito. E nós somos capazes de nos entregar àquilo de tal forma até que somos capazes de dar a vida por aquilo, não é? E, portanto, e é só simplesmente um conceito. É simplesmente uma ideia. Não é? Portanto, se houver este exercício mental, nós somos capazes de lidar com um monte de problemáticas milenares. Se não, vamos ser forçados, infelizmente, não é? Espero que não, espero eternamente que não, mas iríamos ser forçados a voltar quase 20 séculos atrás, ou mais. Se calhar mais, porque 20 séculos atrás já havia o que existe hoje, salvo
a tecnologia. E pronto, e o saber de algumas coisas que antes já sabíamos, pronto, foram bloqueadas e banidas para terem uma relação de informação da origem, como os americanos descobriram isto, os europeus descobriram isto. Não, descobriram nada. A Ásia, que tem muitos mais séculos de história do que todos nós, já tinham descoberto essas coisas todas. Mas pronto, vamos considerar, ok? Vamos considerar que nós é que somos os gajos. É aquela coisa, aquela relação de manipulação de informação que já se viu há muitos anos. Mas pronto, que ela não interessa propriamente aqui, tendo em conta que tem na mesma relação. Queiramos ou não, gostemos ou não. Ora, e esta problemática, a problemática de estudar, e estudar neste sentido coisas que não são coisas, não é? Que são sensações, interpretações e emoções. Não são coisas, são efeitos de coisas, na coisa. Se eu me sinto bem, o efeito na coisa, a coisa sou eu. E o efeito é a emoção que está associada à coisa, a mim. Pronto. E, portanto, todas as possibilidades de expressões criativas ou não criativas da minha emoção não são loucura, é arte. Mas pronto, existem alguns milhares presos e entupidos com drogas para lhes parar o cérebro, não é? Para não poderem criar, portanto, para anularem a sua vida, a sua existência e todo o seu significado humano. Não é? E pronto, mais valia matá-los, coitados. Ou se não matarem as pessoas que os obrigam a fazer aquilo. Não é? Nesse sentido, são mais imorais, não é? Mas pronto, não quero falar sobre isso, que isso é uma problemática ainda mais complicada, porque existe realmente pessoas que não sabem conter, não sabem controlar, e depois, por causa dessas ideias que se materializaram no seu corpo, na sua mente, é? São capazes de fazer algumas barbáries. Salvo todo o mundo legal, não é? Que também faz isso em nome das mesmas coisas. Mas pronto, uma contradição bonita também é de fazer um vídeo dedicado à justiça, à interpretação jurídica e do exercício jurídico, a ver se consigo lhe dar algumas dicas para a própria justiça ficar melhor, não é? Para não usar tantas armas, não é? Não matar tanto em prol das ideias ou daquilo que sentem, não reagirem tanto, etc. São coisas da psicologia. Vocês provavelmente deviam estar para vocês terem um papel mais educativo em tudo que vocês acreditam, deviam estar associados a grupos que querem educar. Portanto, militares, polícias, homens, futebol, etc. Tudo essa área, não é? Que usa e abusa desta mecânica cultural que nós adoramos e nos deliciamos e que abusamos, não é? Vocês querem eliminar isso tudo, deviam se infiltrar lá no meio para educar, senão não vão conseguir fazer nada. Então, pronto, podemos considerar que vocês estão a fazer a mesma coisa que eu, mas eu assumo, não é? Vocês acho que não assumem, que são masturbações mentais. Eu adoro masturbar-me mentalmente. É das coisas mais deliciosas que eu posso fazer, porque pronto, posso criar tudo de bom ou de mau. E posso especular tudo a sério ou a brincar. E pronto, e divirto-me com isso, e isso é o que interessa. Pronto. Ora, nós temos as objetivações das emoções. Ora, as objetivações das emoções é uma coisa gravíssima, não é? É gravíssimo nesse sentido. No sentido da procura da especialização. Sendo que a mesma normalmente se demonstra inflexível e ainda por cima, muitas vezes, ela demonstra-se como uma incapacidade de ler por si próprio, não é? E,
portanto, de procurar naquilo que já está registado e que já está mais ou menos documentado para tomar decisões. E decidir que se isto é aquilo ou aquilo outro. Tendo em conta que, pronto, aquilo é simplesmente uma flutuação emotiva e informativa que a pessoa está a lidar. Não é nada. É só isso. Não existe mais nada. Agora, pronto, para nós percebermos as reações e haver a tal relação, não é? Informativa, até na análise, não é? Nós temos que fazer a tal separação das coisas para percebermos o que é medo ou prazer, por exemplo. E, portanto, como vocês sabem, a internet e a inteligência artificial está aí a chegar em força, ok? Temos muita gente que, pronto, passa mais a vida a olhar para o telefone do que a olhar para o chão. Até em andamento, não é? Pronto, nada contra, mas pronto, pode ser mais provável de nos acontecer alguma coisa de mal, nesse sentido. Porque lá está, estão a prestar atenção a uma coisa, quando bem estão a prestar atenção a outra, sendo que estão a fazer aquela coisa e não esta. Mas pronto, nós decidimos ser multifunções e também não é mau, porque assim desenvolve mais a capacidade mental. Mas, como vocês sabem, a ciência, aquela máquina lógica que continua a negar até a interpretação psicológica ou da psicologia ou das outras coisas quaisquer que eles ainda não conseguiram dominar, não é? Que a ciência não consegue dominar, ainda não conseguiu dominar. E a ciência quer dominar tudo, não é? Tudo e todos. E, portanto, a aceitação de, por exemplo, do que vem aí, não é? Nos dizem que vem aí, que é bom-nos chipar a todos, provavelmente tornar-nos cada vez mais burros, não é? Porque nos vão facilitar as formas de raciocinar, sem nos darem o conteúdo bruto que permite que uma pessoa lentamente, e num processo prolongado, tenha a capacidade de pensar. E, portanto, com a tecnologia e com as relações informativas e simbólicas, pode-se tornar tudo muito mais simples. E pronto, ninguém precisa saber nada. O que é bom e ao mesmo tempo mau. Mas pronto, eles vêm aí e, portanto, eu não sei como é que vocês vão fazer esse exercício de adaptação, não é? Ou como é que a sociedade vai fazer esse exercício de adaptação a algo que se impõe. E que, creio eu, tendo em conta que essa vontade vem da América, não é? A América não tem piedade com ninguém. Com ninguém. Mas vocês, como quem diz, pronto. Há muita gente que ama aquilo, não é? A América é que é o melhor dos mundos. Eu só vejo criminalidade de norte a sul, homicídios e etc. Mas eu só ligo às coisas más, não é? Para perceber o lado mau. Porque o lado bom, pronto, ele pode ser sempre melhor e não há nenhum problema nisso. E enquanto não há um problema numa coisa, seja ela boa ou má, para mim estou-me a borrifar completamente para isso. Ora, portanto, já falamos de quase tudo. E, portanto, eu creio que se calhar vocês já conseguiram perceber que, mesmo sendo profissionais da saúde mental e mesmo querendo ou estando no exercício no exercício de uma expressão rígida e dura, pronto, vocês podem ou criarem essa coisa, podem se tornar a parte mole, não é? Que vão abraçar, de algum modo, aconchegar o lado duro, pronto, que é a vossa relação comunitária e, portanto, sociopolítica também, na relação da informação. E que vocês, pronto, parece que
além de estarem a criar coisas assim, vocês também são assim. Portanto, eu até às vezes pergunto se vocês serão mulheres ou não. Pronto. Com uma atitude dessas, às vezes pode-se pôr em causa. Ora, eu já falei de tudo o que queria falar nisto. E pronto. E espero que tenham gostado da minha análise sobre o vosso papel, não é? Em referência aos vários exemplos que se podem encontrar no mundo, seja das artes, da psicologia, da religião, da espiritualidade, da educação, do divertimento, não é? Portanto, todo o lado lúdico, do lado profissional, seja ele relacionado com professores ou com analfabetos, bêbados ou drogados, tanto faz. Não é? A relação é sempre a mesma. O exercício que nos permite uma harmonia entre várias pessoas, sem dúvida, é esta tentativa que lhes agradar. Mesmo que seja completamente tudo falso. Você vai comprar, vocês vão comprar aí qualquer coisa a uma loja, são capazes de vos vender um bocado de um excremento, não é? Por ouro. E se o vendedor for mesmo bom, vocês vão comprar. E portanto, pronto. Isto é um problema, não é? Depois chegamos a casa a dizer: olha, venho aqui com um pedaço de ouro. Não, um pedaço de excremento. Mas como já estava seco, foi pintado e tal, pronto, um gajo nem pensou. E não pesava ainda por cima, mas pronto, também não interessa, o que interessa é ouro, pá, se calhar, pronto. Eu nem sabia que o ouro pesava, não é? Que tinha um peso associado àquilo. Já que aquilo era uma espécie de papel. Pronto. Pronto, espero que tenham gostado. Espero que depois destes 3 vídeos gigantes decidam alguma coisa, conversem, respondam-me, caso sejam realmente, pronto, vos pareça pertinente responder. Senão, pronto, respondam. Nesse caso, o melhor é auto-anularem-se. É o melhor. Boa noite ou boa tarde e continuação de um bom dia, com bocambo, com boa alegria e com abertura e aceitação daquilo que nós não controlamos. Porque nós não somos deuses, não é? Se fôssemos deuses, podíamos nos impor tudo o que queríamos aos outros. E os outros, sem hipótese nenhuma, nem iriam recusar, não é? Nem iriam exercitar o pensamento e pôr em causa, não é? É Deus, não é? Amém, tudo. O gajo mata, amém. O gajo ama, amém. Pronto. Estas comparações, não é? Mas pronto, também vou fazer outro vídeo onde vou explicar em que a experiência de Deus é possível. Ela é possível. E porquê é que ela é possível? Pronto. Também tem a ver com todas estas questões. Que é curioso. Portanto, estejam atentos. Caso algum dia queiram se rir de mim, não é? No fundo, isto é tudo algo super cómico, não é? E quanto mais cómico seja, mais nos faz rir. O que é importante é que o gajo se rir, não é? É o que eu gosto, é de me rir. Principalmente quando são coisas genuínas. E pronto, tenho aqui um cão que, pronto, continua aqui a querer mimos e mais mimos. Mais, por favor. E pronto, às vezes torna-se um chato. Uma chatinha muito boa. E pronto, e é assim. E pronto, e vocês também são umas chatinhas. E pronto, podem ser boas ou não. Eu não sei. Mas pronto, podemos tratar disso. Um encontro. Sabe-se lá. E é só isso.
E é desta. Acabou o fim de linha. Ah, não acabou nada. Isto não acabou. Isto é agora bem que a parte melhor. Que é a forma como nós lidamos com aquele ruído interno. Eu acho que, pronto, eu já fiz 2 ou 3 vídeos sobre isso, não é? Portanto, nós temos as várias formas de lidar com o ruído interno. Portanto, todas as coisas desagradáveis que nós experienciamos criam-nos uma espécie de ruído interno, uma espécie de sensação interna, não é? Que nos faz sentir mal. Sejam homens ou mulheres, tanto faz, não é? Somos todos iguais nesse sentido. E os animais é a mesma coisa. E supostamente eles não pensam, não é? Portanto, pronto. Agora, e as plantas também são a mesma coisa. Agora, nós temos a capacidade, supostamente, de criar dinâmicas que nos façam superar coisas que não conseguimos de outra forma. Eu, principalmente, gosto muito de dançar e de cantar. Portanto, se quiserem, eventualmente, combinarem um sítio para dançarmos, é só um movimento suave, não é? Tipo, é só esta questão de harmonia com a música, de sincronização. E isso é bom. Caso, pronto, gostem de dançar, se não gostarem disso, também vos posso dar um pequeno concerto para vocês, não é? Um improviso, qualquer coisa, uma coisa de música, aquela coisa chata que vocês podem ouvir ali, mas com um tempo um bocadinho maior para, pronto, limparem o cérebro, podem se juntar a mim e fazer a mesma coisa ou pior. E pronto, e assim também vocês têm uma experiência de libertação desses ruídos desagradáveis que vocês devem guardar e que, pronto, depois resulta em más atitudes para com os outros, porque não é por causa dos outros, é por causa de nós com os outros. E, portanto, é nós com nós próprios. E pronto. E melhor não consigo fazer, desculpem lá. Não vos vou dar nada além do meu tempo. E pronto. Se não gostarem, e do outro, devem ver aí milhares de gajos espetaculares, muito melhores que eu. E piores. Falar nisso, há uma questão muito curiosa sobre esta questão da subversão associada à psicologia e à criminalidade. Super curiosa. É que, por norma, a maior parte dos psicopatas e, portanto, pessoas que já desenvolveram uma mecânica cerebral que se torna inflexível com um monte de coisas, são apreciados pelas mulheres de uma forma louca, hein? A maior parte dos homicidas que matavam mulheres tinham cartas de amor de mulheres, o que é nonsense. Mas à parte disso, depois temos também uma coisa muito curiosa, mas pronto, tem a ver com um bocado com a condição, não é? A condição da história, não é? Em que realmente houve poucas mulheres que alguma vez fizessem uma declaração assim profunda, não é? De amor. É raro, mas existem. Mas é raro, não é? Normalmente todas essas coisas, todas as coisas relacionadas com as demonstrações de emoção, de afeto e afins, mesmo vindo dos seres que são violentos, são os mesmos que são violentos, que também são super agradáveis e super amáveis, que normalmente são os homens, que têm este princípio, não é? De gestão de informação. E claro, como vocês sabem, quanto mais conhecemos uma pessoa, por mais que a pessoa seja muito boa a mentir, muito boa a simular, seja lá o que for, o tempo vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de ler. E pronto, isso depois é bom que, pronto, de algum modo, essas coisas todas ou sejam trabalhadas, ou então elas vão continuar a mesma coisa. E claro, depois existe aqui uma questão de comparação de informação que não é válida. E pronto, e depois existem outra vez os problemas de como nós lidamos com esse problema. Este mundo é de problemas. Eu creio que
por vezes, entre lidar com os problemas sozinho ou com mais alguém, bem, se encontrar alguém ou estando com alguém que está mais ou menos em harmonia, ora contra, ora a favor, mas que existe uma relação saudável, não é? Entre as duas pessoas, se calhar será melhor fazer aquilo junto, não é? Portanto, lidar com os problemas do mundo com mais alguém. Pronto. Por isso é que vos convidei para dançar. E pronto. E fica aqui o convite.